Obrigado, Marcos. Bom dia a todos. Os sobreviventes desse frio de Belo Horizonte, né? Manhã cedo, conseguiram estar aqui com a gente. Bom, eu vou discutir nos próximos 20 minutos, aproximadamente, sobre a questão de tipos de solução e velocidade de infusão no tratamento de um paciente grave, mais especificamente de um paciente séptico. Então, esses são os meus conflitos de interesse. Se alguém quiser os slides da apresentação, fique disponível para fornecer a vocês, sem nenhum problema. Todas essas circunstâncias que a gente está vendo aí, todos esses contextos clínicos que a gente está vendo que acometem um paciente hospitalizado, eles levam, na maior parte das vezes, a uma via final, que teoricamente deveria ser a via final do fluido, né? Que é a via final do fluido. Então, se o paciente está hipotenso, o que a gente faz? A gente liga um sorinho para ele. Se ele está de jejum, a gente também põe um soro de manutenção, um soro para hidratação. Se ele está taquicárdico, muitas vezes a gente nem sabe qual é a causa dessa taquicardia, mas a resposta final é: vamos ligar um soro fisiológico de 500 ml para o paciente. E se ele está oligúrico, vamos também ligar um soro fisiológico para ele, ou um ring lactato, ou qualquer coisa que seja, para melhorar a perfusão renal, digamos assim. Mas será que, na verdade, a gente tem evidência tão clara para suportar todos esses argumentos de que, para todas essas condições que frequentemente são tão diferentes e têm causas tão díspares, a resposta final para todas elas é sempre a mesma, a gente sempre tem que dar um soro para esses pacientes? Então, cada vez mais a gente discute se realmente a hidratação ou a reposição volêmica, a ressuscitação volêmica é adequada, se ela faz bem, se ela está na quantidade correta, se o tipo da solução que foi escolhida é o tipo da solução correta e se a velocidade de infusão que a gente está administrando essa reposição volêmica também é uma velocidade de infusão adequada. Então, o título da aula vai me remeter a discutir com vocês duas coisas principais. Se o tipo de soro que a gente está dando para o paciente é o tipo correto, ou seja, qual seria... A pergunta é outra: existe um tipo mais correto de soro em relação a outro? Então, todos esses medicamentos aqui, e são medicamentos efetivamente, têm as suas vantagens, as suas desvantagens, as suas indicações e os seus efeitos colaterais. Então, toda vez que eu for pensar em administrar uma reposição volêmica para um paciente, eu preciso pensar: será que esse paciente tem hipernatremia? Será que esse paciente tem acidose? Será que esse paciente tem hiperlactatemia muito grave? Será que esse paciente tem insuficiência renal e eu não posso dar, por exemplo, um exemplo extremo, um colóide sintético para ele, se fosse o caso? Então, tudo isso aqui são medicamentos que têm as suas vantagens, desvantagens, efeitos colaterais, posologia, modo de administrar, e a gente não pensa em soro como medicamento. A gente frequentemente pede para ligar um soro fisiológico ou qualquer tipo de soro para o paciente meio no automático, né, sem pensar efetivamente se aquele paciente tem indicação ou não. A terapia de reposição volêmica tem muita discussão, muita controvérsia relacionada a ela, tipo, será que soro efetivamente melhora a perfusão do paciente, ou será que essa melhora da perfusão é apenas transitória, depois de 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos, a perfusão do paciente que teve aquela melhoria, será que isso não vai se reduzir e o paciente vai voltar ao seu status basal? Então tem muita discussão a esse respeito. Como também tem muita discussão a respeito de qual é o tipo de soro mais adequado. Até pouco tempo atrás, as aulas dos congressos eram colóides versus cristalóides, né? Então, existia uma discussão se o colóide era melhor, se o cristalóide era melhor. Hoje em dia, a discussão passa muito mais para cristalóide versus cristalóide. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, dados de um estudo não publicado ainda, que é o estudo Fluidos, os dados brasileiros. Vejam que no Brasil a gente usa para reposição volêmica dos pacientes, em mais de 95% das vezes, aqui em cinza claro, soluções cristalóides versus soluções colóides. E a gente está muito diferente em relação ao mundo, que usa 75% das vezes soluções cristalóides para reposição volêmica em relação às soluções colóides. Esse estudo também comparou o que acontecia em 2007 versus em 2014. E se viu que, mundialmente falando, a gente não tem os dados do Brasil de 2007, mas mundialmente falando, houve uma grande mudança em termos de quanto se administrava de colóide, o tipo de colóide, quanto se administra de cristalóide e o tipo de cristalóide. Em 2007, no mundo se administrava muito mais colóide sintético, muito mais starch, muito mais amido, do ponto de vista de colóide, e se administrava muito mais soro fisiológico, do ponto de vista de solução cristalóide. Isso se inverteu. Então, agora no mundo todo se administra muito mais
soluções cristalóides, na forma de soluções cristalóides, entre aspas, balanceadas, e se administra muito menos colóide. Quando se administra colóide, nas 30% das vezes que se administra colóide, que vocês estão vendo aqui, o colóide administrado é albumina. Então, uma primeira mensagem da aula é que os colóides sintéticos, né, principalmente os amidos, os estáticos, eles não devem ser administrados para paciente com insuficiência renal e para paciente na unidade de terapia intensiva e para paciente com sepsis. Então, esse é o primeiro dado discutido nessa apresentação. Voltando para os dados brasileiros em relação ao mundo, vejam aqui que, talvez não dê para vocês verem, está meio pequeno, mas em 60% das vezes, a solução a ser administrada no nosso cenário brasileiro é a solução de soro fisiológico, 30% das vezes ringue lactato, e outras ringues simples e outras soluções, como plasma light, também são administrados, então, mais de 60% das vezes é soro fisiológico nos dados brasileiros. No mundo todo, 25% das vezes é soro fisiológico e se administra muito mais ringue lactato, ringue simples e plasma light também são administrados com uma frequência considerável. Por que houve essa mudança? Então, o padrão de administração de fluido mundialmente em 2007, quando se administrava cristalóide, era soro fisiológico. Então, hoje em dia, soro fisiológico é apenas 30% das vezes. Por que houve essa modificação? Por que houve essa tendência de mudança dessa discussão? Principalmente por causa da questão de excesso de conteúdo de cloro nesses produtos. Então, principalmente no ringue simples e no soro fisiológico, existe uma concentração sérica de cloro que é 50% a mais do que a concentração sérica de cloro do plasma, o que já não acontece nas soluções de ringue lactato e nas soluções de cristalóides ditas balanceadas. Esse termo talvez não seja o termo mais adequado, mas ele simplesmente quer dizer que é uma solução que tem uma concentração sérica de cloro, uma concentração da solução de cloro, semelhante à concentração sérica, semelhante à nossa cloremia, semelhante à concentração sérica de cloro. Então, por exemplo, a solução cristalóide balanceada, né, tem 98 de cloro e o nosso plasma tem por volta de 100, 100 e pouquinho de cloro, e o ringue lactato também tem uma concentração de cloro próxima à concentração de cloro do plasma, o que não é verdade no soro fisiológico. Então, a discussão é que a administração de quantidades elevadas de soro fisiológico poderia levar o paciente à acidose metabólica hiperclorêmica, consequentemente alteração da função renal e, consequentemente, uma má evolução clínica e, eventualmente, até um desfecho desfavorável. Além da concentração sérica do cloro, vale a pena a gente discutir um pouquinho também a concentração de sódio que o soro fisiológico tem. Não vou dar tempo de eu explicar toda essa discussão em relação à quantidade de sal, mas se a gente comparar, por exemplo, a quantidade de sal de soro fisiológico com a quantidade de sal de um pacote de batata Ruffles média, a gente vai ver que 2.000 ml de soro fisiológico, que é o que a gente recomendaria, por exemplo, para a ressuscitação volêmica de um paciente séptico na fase inicial, 30 ml por quilo vezes 70 quilos, mais ou menos 2.000 ml de soro fisiológico. Fazendo as contas da batata, isso daria 16 pacotes de batata Ruffles de tamanho médio. O conteúdo não é o carboidrato, tá, pessoal? É o conteúdo de sódio que a batata Ruffles tem, comparado com o soro fisiológico. Então, realmente, a quantidade de sódio que a gente administra para esses pacientes, quando a gente infunde quantidades elevadas de soro fisiológico, é muito grande, tá? Então, isso gera hipernatremia, né? Vocês sabem que hipernatremia é um distúrbio frequente no paciente hospitalizado, principalmente no paciente na unidade de terapia intensiva. Isso gera retenção de água, que pode contribuir para o edema tecidual desses pacientes. Ou seja, o soro fisiológico, ele tem, de fisiológico, a gente pode discutir isso mais para frente, de fisiológico ele não tem nada, né? A concentração 0,9% ela não tem osmolaridade igual à osmolaridade do plasma, ele é hiperosmolar em relação à osmolaridade plasmática, e isso pode também gerar problemas do ponto de vista de manejo clínico e de lesão renal para esses pacientes. Então, dando um aspecto fisiopatológico, né, esse slide é uma cortesia do Alexandre Biasi, o que é que, por exemplo, uma solução salina normal poderia gerar a partir da hipercloremia? Tanto a acidose, que poderia piorar a inflamação, como também poderia piorar a cascata de coagulação, isso é descrito, né? Alterações da coagulação, tendência a maior sangramento, quando esses pacientes recebem soro fisiológico, por exemplo, no perioperatório.
Aumento do sangramento, aumento da necessidade de transfusão, gerando, por exemplo, disfunção de múltiplos órgãos. Do ponto de vista renal, tem estudos elegantes fisiológicos mostrando que o soro fisiológico pode causar alteração da vasoconstrição renal, piora da vasoconstrição renal, diminuir a perfusão cortical renal, como eu disse, retenção de água e sal, pode gerar lesão renal aguda, consequentemente edema, disfunção de múltiplos órgãos, etc., e eventualmente morte desses pacientes. Então tem bastante evidência, principalmente de estudo observacional, demonstrando uma associação entre administrações elevadas de soro fisiológico e excesso de risco de morte para esses pacientes e excesso, por exemplo, de uso de recursos. Então, nesse estudo aqui, comparando o soro fisiológico com a solução chamada Plasma Light, uma solução comercial, se viu que a administração de soro fisiológico em pacientes no perioperatório, com concentrações elevadas de soro fisiológico, está associado com maior risco de complicações no pós-operatório e também maior uso de recursos. Então, por exemplo, maior uso de bicarbonato, maior necessidade de transfusão, maior coleta de gaso. Por quê? Porque induz acidose, você coleta gaso, vê que tem acidose, dá bicarbonato para esses pacientes, coleta lactato para avaliar também essa questão da acidose. Então, isso se associou a um uso de recursos mais significativo nesses indivíduos. A gente analisou, num estudo que foi publicado há alguns anos atrás, a base de dados dos hospitais de Massachusetts, a base de dados do MIMICS. E a gente viu que existe uma correlação entre a quantidade de ringelactato que o paciente recebe e a sua mortalidade na ressuscitação volêmica. Querendo dizer o quê? Aqui não tinha administração de plasma light, era fundamentalmente porque esses pacientes recebiam de cristalóide, ou era soro fisiológico, ou era ringelactato. Quando você tinha um paciente que recebia muito ringelactato, a mortalidade dele era menor, como vocês estão vendo aqui. Agora, quando ele recebia muito soro fisiológico, ou seja, dizendo que ele tinha só 25% da sua administração volêmica de ringelactato, ou 12%, ou 10%, o risco de morte desse paciente aumentava com uma diferença estatisticamente significante. Então, isso tudo é evidência de estudo observacional. Falando mais especificamente do indivíduo com sepse, esse estudo também mostrou uma associação entre o uso de cristalóides balanceados versus uso de soro fisiológico com a mortalidade desses indivíduos. Quem recebeu, no cenário do paciente séptico, mais ringelactato e mais soluções balanceadas, teve uma menor mortalidade do que quem recebeu mais soro fisiológico, né? Vejam aqui que a mortalidade é muito parecida, um dado muito parecido com aquele outro gráfico, né? Quanto mais você recebe soluções balanceadas até o dia 2, menor vai sendo a mortalidade que o indivíduo vai ter. Mais solução balanceada, menor mortalidade. De novo, um dado de estudo observacional, um dado de estudo associativo. Quando a gente juntou todos esses dados numa meta-análise, numa análise da literatura, principalmente de estudos prospectivos randomizados, a gente não conseguiu ver, isso publicado há 2 anos atrás, a gente não conseguiu ver um sinal significativo de diferença em termos de benefício, tanto para a mortalidade quanto para a lesão renal aguda. Mas, de novo, isso é de estudo prospectivo randomizado, o que vai justificar um dos próximos slides que eu vou mostrar para vocês, que é a realização do estudo BASIS, que está sendo conduzido pela Rede Brasileira de Pesquisa em Terapia Intensiva. Eu vou mostrar para vocês mais para o final da aula, que tem por objetivo tentar responder essas perguntas. Então, o que a gente tem? Aparentemente, soluções cristalóides balanceadas induzem menos lesão renal aguda do que soro fisiológico e induz menos mortalidade do que soro fisiológico. Isso foi confirmado por um estudo que já é um estudo maior e já é um estudo prospectivo randomizado, publicado no ano passado, o estudo SMART, que tem algumas características de não ter sido, por exemplo, um estudo randomizado duplo cego e de ter sido realizado em formato de cluster e não de randomização individual, que não proporciona a ele a melhor das evidências possíveis para tratamento desses pacientes. Mas, de novo, já é uma etapa a mais, já mais um tijolo no muro que vai tentar bloquear, ou pelo menos tentar diminuir o uso da solução salina fisiológica para esses indivíduos. Então, acho que não dá para vocês verem, principalmente lá do fundo, mas o estudo SMART mostrou que a utilização de soluções cristalóides balanceadas reduziu um desfecho combinado de morte, lesão renal aguda, aumento da creatinina e necessidade de diálise nesses pacientes. Então, de novo, não é a melhor das evidências, a melhor evidência, como todo mundo sabe, é um estudo prospectivo randomizado, de preferência multicêntrico, duplo cego, de randomização individual, mas esse estudo, de novo, ele sugere, e muitos autores, baseados nesse estudo, começaram a recomendar
uma diminuição significativa na utilização de soro fisiológico para a reposição volêmica de pacientes críticos e para a reposição de pacientes sépticos, digamos assim. Tá? Então, o que a gente fica em termos de tipo de solução é essa discussão do soro fisiológico versus soluções cristalóides balanceadas. Outra questão que me cabe discutir com vocês nessa aula é sobre a história da velocidade de infusão. Intuitivamente, todo mundo administra, principalmente quando o paciente tem hipotensão grave, hipotensão ameaçadora à vida, o soro com esse tipo de, né, às vezes põe até no pressurizador por exemplo, do catéter, do domus do catéter de artéria pulmonar. Mas será que esse tipo de velocidade de infusão, isso é recomendado de forma baseada em evidência? Será que existe, ou isso é muito mais intuitivo do que a gente pensa na prática? Inicialmente, se você for pensar o que é considerado um desafio volêmico, existe uma variabilidade muito grande entre o que os autores consideram um desafio de ressuscitação volêmica para esses indivíduos. Então, se você for olhar todos os inquéritos, todas as surveys que avaliaram reposição volêmica e desafio volêmico, essa história de fazer soro rápido pode ser em 15 minutos, pode ser em 30 minutos, pode ser em 45 minutos, pode ser até em 60 minutos, de acordo com essa variabilidade que existe na literatura. Então, não tem um consenso sobre quanto deve ser, qual é a velocidade de infusão adequada para uma solução de ressuscitação volêmica. Por quê? Porque não existe evidência que justifique essa recomendação de se fazer em 20 minutos, em 30 minutos ou em 45 minutos, etc. O que existe de evidência, por exemplo, é que se você fizer uma solução muito rápido, você pode lesar o glicocálix endotelial. Então, o glicocálix são essas fímbrias aqui que a gente tem na membrana, digamos, né, na parte externa das células endoteliais, que são responsáveis por produzir a homeostase, né, do endotélio. Uma vez o glicocálix lesado, isso aqui pode se destacar, né, esses glicosaminoglicanos, todos esses açúcares e proteínas que tem aqui no glicocálix podem se destacar, podem cair na corrente sanguínea, induzir resposta inflamatória nesses pacientes e também fazer com que haja resposta inflamatória local, porque o destaque dessas moléculas faz com que haja adesão de leucócitos, produção de mecanismos inflamatórios localmente, etc. Então, se sabe, por exemplo, que quando você administra... Então, isso aqui é um estudo que administrou uma solução de coloide rapidamente, 500 ml em 15 minutos. Houve um aumento das concentrações circulantes de glicosabinoglicanos, ácido hialurônico, etc., indicando que isso aqui se destacou do glicocálix, ou seja, houve uma lesão, uma ruptura desse glicocálix e houve uma tendência ao extravasamento dessas moléculas para a corrente sanguínea. Isso pode fazer com que o glicocálix seja lesado. Então, esse é o tipo de estudo que avalia a velocidade de infusão mais apropriadamente. Mas, de novo, é um estudo fisiológico com indivíduos normais no perioperatório, 9 pacientes em cada braço, não é um estudo que vai nos dizer é mais correto, é mais adequado administrar soro em 20 minutos, é mais adequado administrar soro em 60 minutos, ou é mais adequado administrar soro em 90 minutos. Esse tipo de estudo não vai responder essa pergunta. O outro trabalho que toda vez que se fala em velocidade de administração de fluido se discute é o FIST, o estudo que foi feito em crianças na África que tinham 60% dos casos, 70% dos casos eram crianças com malária. Então, talvez a aplicabilidade dos dados desse estudo não seja mais adequada para o cenário do contexto que a gente quer nas nossas unidades de terapia intensiva, por exemplo. Mas o que é que o estudo FIST mostrou? Quando você administra bolos de fluido, seja salina, seja solução com albumina, você aumenta significativamente a mortalidade dessas crianças. Então, os mecanismos pelos quais isso acontece não estão claros, mas isso pelo menos nos sugere que administrar fluido em bolos nesse cenário, pelo menos, não seja a conduta mais adequada. E quando você não administra bolos de fluido, você faz uma infusão de fluido mais lenta, né, isso já não acontece. O bolo de fluido seriam 40 ml por quilo em até 1 hora. Um outro dado interessante que fala de velocidade de infusão é o resultado do estudo observacional de Nova York. Né? Em Nova York, todos os dados de sepsis são coletados e enviados a uma administração central que avalia se os hospitais estão tratando adequadamente esses pacientes com sepsis e choque séptico. E aí, lá em Nova York, os dados de reposição volêmica
não sugerem um benefício sustentado de você fazer essa administração de fluido no intervalo de tempo mais curto ou mais longo. Então, tanto faz você administrar o bolos de fluido intravenoso, que são aqueles 30 ml por quilo sugerido pela campanha Sobrevivendo à Sepse, em 1 hora, em 2 horas, em 3 horas, em 4 horas, ou seja, não parece haver, pelo menos nesses dados observacionais, com uma série de limitações, não parece haver um benefício claro de você administrar o bolo de fluido mais rápido ou mais lentamente. Então, existe uma grande controvérsia, uma grande discussão em relação a qual deveria ser a velocidade de infusão adequada desses fluidos. E para tentar responder algumas dessas perguntas, né, como eu disse para vocês, o Hospital do Coração e a Rede Brasileira de Pesquisa em Terapia Intensiva, com o patrocínio do Ministério da Saúde, com apoio, com o suporte da indústria farmacêutica, nós estamos conduzindo um estudo chamado Estudo Basics, que tem por objetivo randomizar 11 mil pacientes de unidade de terapia intensiva com risco moderado a elevado de lesão renal aguda. Alguns de vocês que estão presentes aqui na audiência participam efetivamente, incluindo doentes no nosso estudo, e a gente agradece muito por isso. Então, esse estudo vai randomizar os pacientes para solução de plasma light ou solução de reposição volêmica com solução salina e uma velocidade de infusão lenta ou rápida. Então, a gente vai conseguir responder, como eu disse, essas duas perguntas que hoje em dia ainda tem um certo grau de controvérsia na literatura. Qual é a melhor solução para reposição volêmica? Quantidade de cloro normal ou quantidade de cloro elevada? E qual seria a melhor taxa de infusão para essa solução de reposição volêmica para um paciente com risco de desfechos desfavoráveis? Então, para concluir, como eu disse inicialmente, os fluidos eles são medicamentos, eles têm indicações, efeitos adversos e um modo de usar. Na minha opinião, apesar da evidência não ser completa, a gente deve dar preferência para o uso de cristalóides balanceados, muito provavelmente ringa-lactato, tá? Porque é mais barato do que as outras soluções cristalóides balanceadas que tem disponíveis no mercado. O uso de salina deve ser restrito para situações específicas, então a gente deve continuar usando, não é para banir totalmente, trancar no armário com chave e deixar vencer a solução salina. Algumas situações específicas ainda justificam a sua utilização. Então, alterações do sódio, traumatismo crânioencefálico, ou seja, condições que você ainda eventualmente quer deixar a anatremia do paciente um pouco mais elevada, é melhor você usar solução salina para esses indivíduos. Não existe consenso sobre qual deve ser a velocidade ideal de infusão de fluido, mas um aspecto que eu não comentei no decorrer da aula é que no futuro, muito provavelmente, essa discussão ela não vai ser nem qual é o tipo melhor ou qual é a velocidade de infusão mais adequada, e sim qual é a quantidade de soro. Então, a tendência toda da literatura, os estudos estão caminhando para uma utilização menos intensa, digamos assim, de reposição volêmica para pacientes com sepse e para pacientes com necessidade de fluidoterapia. Claro que esses estudos ainda vão ser publicados, pode ser que esses estudos sejam negativos, mas a tendência da literatura é que esses pacientes acabem utilizando a sua droga vasoativa de forma mais precoce. Não quer dizer que os fluidos serão totalmente banidos, mas essa história de 30 ml por quilo talvez seja bem discutível no futuro, nos próximos anos daí. Tá bom? Eu vou pedir licença a vocês para responder as perguntas agora, porque eu preciso me deslocar para pegar o avião para São Paulo. Tá bom? Obrigado pela atenção, pessoal.